Estamos de volta com o programa Conexões, hoje refletindo sobre a solidão, com o professor Paulo Agostinho, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Então, Paulo, falávamos no bloco anterior sobre os vários tipos de solidão. Em que sentido ou em que momento a ciência pode ajudar, ela entra em cena para auxiliar alguém que tem a solidão como dor, como sofrimento? Eu acho que o campo, por exemplo, da terapia, né, psicanálise, a psicologia, são espaços em que a ciência, né, abre para que o sujeito tenha essa ajuda, né? Eu acho que hoje há uma necessidade mesmo de ter alguém que te ouça, né? E é interessante que na hora que alguém te ouve, você acaba se ouvindo, né? Porque justamente às vezes você não se dá o tempo de pensar em você mesmo. É a correria frenética de trabalho, estudo, uma agenda que não tem fim. Então, assim, eu acho que a ciência pode ajudar, sim, as pessoas que precisam ter esse momento de refletir sobre si mesmo. Agora, há determinadas pessoas que, quando deparam com um problema, com determinados limites, a autoestima está baixa, ela não consegue se ouvir, ela não consegue estar só, né? Pois é, por isso que eu acho que é uma doença que a gente vive hoje, né? Há pesquisas australianas, americanas que mostram isso, como que muitas doenças são causadas por essa condição, né? Porque aí você baixa a imunidade, há uma série de processos que levam, né, à deterioração dessa condição da pessoa. Tem um pensador contemporâneo que diz o seguinte: a nossa busca, na verdade, é o nosso poder ser mais próprio. Só que muitas vezes nós nos perdemos em meio às ocupações cotidianas e nos preocupamos demais com os outros. Ou seja, invadimos, tentamos viver a vida dos outros, os problemas dos outros e acabamos fugindo e nos perdendo de nós mesmos. Então, para que eu alcance o meu poder ser mais próprio, é preciso saber estar a sós mais uma vez. Bom, Paulo, eu tenho aqui a participação do Paulo Leal, seu xará. Diz o seguinte: a solidão seria uma possibilidade de superar imposições sociais? Eu não sei, talvez a solidão como uma fonte que gera energia para combater injustiças sociais, para defender o direito do sujeito. Eu acho que para ter autonomia e ter segurança de enfrentar as situações, né? Eu acho que sim, pode gerar isso sim, né? Agora não dá para lutar sozinho, né? Aí quando você fez naquele comentário anterior, antes desse aqui, eu achei interessante o seguinte: na vida religiosa, sacerdotal, há muito isso. A pessoa se dedica tanto ao outro que esquece de si. Eu já perdi muitos amigos que foram antes do período, do tempo, porque não tinham espaço para cuidar de si. E aí, voltando àquela referência do Evangelho, realmente você só ama o outro e a Deus se você tem essa capacidade de se conhecer e de gostar de si mesmo. Então, eu acho que na formação o profeta de Elias crianças, descansou, depois de uma jornada cheia de atividades. Jesus ficava só, subia ao monte para se refazer espiritualmente, né? Pois é, a gente tem que se dar esse tempo, né? Agora, já que você tocou no assunto dos religiosos, pela sua experiência, há muita solidão no meio religioso? Sim. Às vezes a gente vive a solidão no meio da multidão, né? Mas nesse sentido negativo, de não encontrar apoio, não encontrar acolhida, né? Amizade, né? Porque isso é difícil, né? As pessoas vivem às vezes fechadas, têm medo de se abrir, né? E onde não se esperaria isso, né? Eu acho interessante. Mas não acho que seja só isso, não. Não, mas casais também, casais eu que acho que tem o outro lado da comunidade que, vamos dizer assim, que idealiza a figura do religioso, sabe, que cobra, que suga, e ele se sente na necessidade de corresponder àquelas expectativas, né? Por isso é um fenômeno humano. Você vai encontrar casais que vivem juntos há muitos anos, mas não são amigos, não se encontram, se escondem, têm medo um do outro. Então, é um fenômeno humano. Eu acho que em qualquer lugar a gente vai encontrar isso. Bom, queria agradecer a participação do Paulo Leal. Então, a solidão pode ser uma fonte de energia que nos leva a tomar iniciativas, a combater injustiças sociais. O Cláudio Silva diz o seguinte: a solidão como escolha e busca de aprofundamento pessoal é interior. Como lidar com os ruídos externos, mídia social, etc., para realmente estar a sós com Deus? Como, Paulo?
Porque o mundo de hoje é um mundo de informações rápidas, tem muito ruído. Eu acho que a gente não consegue se encontrar com Deus se a gente não fizer silêncio. Eu acho que a solidão pode ajudar nesse sentido. Porque você toma distância do outro, das situações, do contexto, e é capaz de deixar que Deus também fale com você, né? É nesse momento da meditação. Por isso que é tão difícil fazer meditação, né? A gente não tem cultura, a gente não tem, talvez, um processo pedagógico, né? A mistagogia que nos leva a trabalhar essa dimensão da espiritualidade. Os grandes místicos, e nós vamos começar a semana que vem a série Grandes Místicos aqui no nosso programa, eles eram eminentemente pessoas muito bem relacionadas, de uma relação admirável com Deus, mas que sabiam ficar e viver a solidão. Isso. Né? Tá, queria agradecer ao Cláudio Silva, fraterno abraço, meu irmão. A Shirlene Casseb diz o seguinte: é na certeza do eterno amor, assim como em muitos diálogos, que encontro paz, alegria, força e entusiasmo para continuar minha caminhada. Por isso nunca me sinto só. Minha oração é uma conversa com Deus, porque sei que Ele me ama e eu o amo. Então, Paulo, no momento de solidão, a fé pode revigorar, rejuvenescer, fortalecer a vida espiritual? Sem dúvida, ainda mais porque os religiosos, aqueles que creem em Deus, também percebem e têm a consciência que Deus está com ele. Né? Então, assim, solidão, esse sentido negativo de estar isolado, nunca estará. E se você pega particularmente a situação, né, da teologia cristã, né, Deus não é solidão, é comunhão. Então, assim, tem as três pessoas, cada um, o Pai não é o Filho não é o Espírito, mas eles, né, na sua individualidade, se conectam, né, e aí Deus é comunhão. E é justamente essa comunhão desses diferentes que formam um que nasce o amor. E o amor é a fonte de sentido. Bom, Shirlene, obrigado pela sua participação. A Raquel do Carmo diz o seguinte: a solidão faz parte da vida. É uma das facetas humanas necessárias para o conhecimento de si mesmo e o amadurecimento pessoal e espiritual. Contudo, é preciso estar atento para que ela não seja doentia e conduza à depressão. Em um mundo repleto de tamanha necessidade de conectividade, desconectar-se temporariamente de tudo e todos não é questão de luxo, e sim questão de saúde e bem-estar. Paulo, seu comentário. Não, muito bem, acho que ela sintetizou muito do que a gente já conversou aqui hoje, é isso aí. Eu acho que a gente tem que estar, né, nessa condição de se preparar para enfrentar, né, essa avalanche de informação que a gente tem, tomar distância e não se perder. Ok, Raquel, minha irmã, obrigado pela participação, fraterno abraço. A Elmira Luiza diz o seguinte: eu odeio a solidão, mas muitas vezes ficar sozinha é bom. Concordo quando você fala que vem de dentro, pois há muitas pessoas que estão no meio de várias e se sentem sozinhas. Ótimo tema. Obrigado pela participação, Elmira. E ainda a Vânia Brandão: gosto de estar só e a solidão não me assusta. São momentos raros de estar só, é o encontro comigo mesma. Fraterno abraço, Vânia, obrigado. E o Cláudio Márcio diz: solidão, às vezes arma, às vezes escudo. É muito importante o autoconhecimento para discernir as condições. Fundamental é conquistar a paz interior. Isso aí, Cláudio Márcio, obrigado pela participação. Fraterno abraço. Paulo, nosso programa está indo para o final. Então eu queria lhe perguntar se a solidão é uma questão eminentemente moderna e como descolar para a via espiritual e encontrar sentido aí. Eu acho que não é moderna. Esse fenômeno sempre existiu, né? Eu acredito que hoje a gente sinta mais esse sentimento de abandono, isolamento ou exclusão, e isso talvez apareça mais e reflita, né, essa condição de uma sociedade que perdeu um pouco de sentido, né? Colocou sentido em coisas que são muito passageiras. Quando nós somos uma igreja em saída, em direção ao outro, ao necessitado, às periferias existenciais, eu venço a minha solidão e contribuo para que os outros vençam as suas. Isso. Se não houver essa solidariedade, a gente não transforma a realidade e o mundo. Então vamos ao nosso ping-pong. O indivíduo... social. Companhia. Amizade. Estar sozinho.
Autonomia. Ser solitário. Buscar o encontro. Solidão. Amor. Agora, na série Pensamentos Conexos, trago aqui: solidão, um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Se for nesse sentido, deve ficar fixo nisso, sim. Né? Ou seja, se a nossa condição fundamental nasce-se sozinho, morre-se sozinho, mas não se vive sozinho. Então nós estamos entre dois polos, eu diria, entre joio e trigo. Vivemos esse paradoxo a vida inteira, né? Inclusive a Clarice Lispector diz o seguinte: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Filósofa, né? Tá. Paulo, queria agradecer imensamente a sua participação, sempre pensamento lúcido e simpático aqui com a gente, tá? Obrigado. Volte outras vezes, muitíssimo obrigado. Obrigado, boa noite. A maior solidão é a de quem se fecha em si mesmo e não partilha carinho, amor, amizade, afeto. Por outro lado, também não recebe nada. Bom mesmo é compartilhar o que somos e o que temos de melhor. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões, Espiritualidade Cotidiana, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.